Muito bom dia, paz do Senhor! Uma ótima terça-feira para você, que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. Hoje nós vamos dar sequência na nossa série de vídeos em que nós estamos focando a questão da convicção. Nós precisamos, de estarmos convictos. E nós precisamos dar um passo a mais em direção a esta convicção. Eu atendo no gabinete pastoral há quase 30 anos. O que eu percebo é que as pessoas, muitas vezes, elas vivem sem uma convicção. E as tempestades da vida, as dificuldades, acabam, de certa forma, travando essas pessoas e elas não têm convicção. E a convicção de onde se quer chegar, ela é a força que vai nos sustentar quando tudo ao nosso redor parecer desmoronar ou estiver desmoronando. Sabe por quê? Porque nós temos que ter a convicção, a certeza de que Deus é fiel, mesmo quando as coisas dizem ao contrário. Então, o que acontece? Nós precisamos, dessas memórias de fé que Deus tem nos dado, os devocionais, que você tem visto aqui ao longo deste ano, do ano passado, deste ano. Você tem explorado, tantos exemplos bíblicos que nos inspiram, que nos fortalecem e que deve trazer a nós convicção. Então, você hoje precisa dar um passo a mais em direção a essa convicção de que a vida está aí para você vivê-la e que você vai chegar lá. Sabe? Eu, quando olho para a palavra de Deus, eu encontro assim exemplos mil de pessoas que eram convictas daquilo que elas queriam em sua vida e como Jesus ele influenciava essas pessoas. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 14, versículo 28, a gente tem o episódio Pedro andando sobre as águas. Gente, naquele momento, a convicção daquele homem foi tão grande, a convicção que Jesus era o Filho de Deus e que se Jesus realmente estava andando sobre as águas, Pedro também poderia andar sob as palavras de Jesus, E realmente foi isso que aconteceu. Então, eu não sei em que área da sua vida você está meio assim perdidão, sabe? Mas você precisa ter mais convicção. Você precisa dar passos em direção a essa convicção que muda as realidades, que transformam as situações. E Pedro, ao caminhar sobre as águas, nos ensina que a convicção exige foco. E foco em Jesus. Não é convicção que você é forte, não é convicção que o governo vai lhe dar autonomia, não é convicção na igreja, no pastor, não. É convicção em Cristo, que Ele está vivo. Tanto é que no texto, quando Pedro desvia o olhar de Jesus, isso permitiu que o medo dominasse e ele começou a afundar. Então a convicção nos chama a manter os olhos fixos em Cristo, confiando em seu poder, para nos sustentar em meio, seja lá qual situação for, e restaurar a nossa convicção. Eu gosto muito do personagem Pedro, porque ele era esse cara convicto, de que ele era humano, de que ele era pecador, de que ele oscilava, mas que Cristo era o Filho de Deus. E isso fazia com que ele fosse adiante, que ele se levantasse, que ele se consertasse diante de Deus o tempo todo, e ele seguia em frente. Nós vemos também uma convicção na persistência do apóstolo Paulo, ele mantendo a sua fé em meio a tantas dificuldades que ele enfrentou. A gente vai ler lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 até o 18, Paulo falando dessas tribulações passageiras e a glória eterna que isso poderia produzir. Ao invés de ser uma derrota, ao invés de ser uma coisa de fraqueza, isso era para ele, na verdade, algo que o motivava a ir adiante. E Paulo, com a sua fé inabalável, nos mostra que a convicção nos permite perseverar em meio às dificuldades.
Ele nos incentiva a fixar os olhos nas realidades eternas, né? Olhar para o alto, pensar nas coisas do alto. O apóstolo Paulo tinha muito disso, né? Como é que ele mantinha a sua convicção? Ele olhava para o alto, ele pensava nas coisas do alto, ele vivia com Deus todos os dias, né? E essas coisas do alto, elas são maiores do que os desafios temporais que nós enfrentamos aqui. E aí então brota a convicção que nos capacita a manter a fé, para que quando tudo parecer estar perdido, a gente mantenha o olhar no nosso Cristo. Eu sinceramente não sei o que você está enfrentando, mas há necessidade de uma convicção para que você possa vencer e superar. Eu vejo, por exemplo, o apóstolo João vivendo no amor, né, e na confiança. E ele fala lá em João capítulo 4, versículos 16 até o 18, a gente vai ler que o amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. Porque o medo, na verdade, ele é do inferno, ele é demoníaco. Esse medo que nos paralisa, ele não procede de Deus. E a convicção que João tinha nascia do amor que ele conhecia de Deus por ele. E que aquele amor lançava fora todo medo e nos capacitava a viver com confiança e com esperança. A convicção nos leva a testemunhar a verdade com ousadia, sabendo que Deus está conosco. Lance fora agora todo medo que possa estar no seu coração, para que Deus possa, né, te colocar mais convicção no seu coração para que você possa chegar lá. E em qual área da sua vida, né, você precisa dar esse passo decisivo em direção a mais convicção, permitindo que o amor de Deus te fortaleça a sua fé e te capacite para superar o seu medo e a sua dúvida. Eu pediria agora que você escolhesse um versículo da palavra de Deus que fala sobre convicção e fé, e que você pensasse nele, meditasse nele, né? E que essa palavra fosse para você, né, um porto seguro neste dia. E lembre-se, a convicção não é um sentimento passageiro, mas uma decisão diária de confiar em Deus e em suas promessas. Que você possa dar esse passo a mais em direção às convicções que Deus tem colocado no seu coração, de que você é filho dele, de que você pode superar nele, de que você pode esperar nele, firmando a sua fé em meio a essas tempestades que estão te atrapalhando aí. E testemunhando, você vai, né, testemunhar com certeza essa verdade com muita alegria. Pai, em nome de Jesus, fortaleça a convicção deste meu irmão, desta minha irmã, Senhor. Abençoe ele, abençoe ela, ó Deus, para que esta fé seja fortalecida e que ele consiga, meu Deus, chegar lá. Estenda a tua mão para abençoar, para trazer vitória e para dar vitória ao teu filho. É no poderoso nome de Jesus que eu oro. É no poderoso nome de Jesus que eu declaro vitória, Senhor, sobre a vida desta pessoa. Ela não está mais perdida, mas ela encontrou a convicção em Ti para seguir adiante. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Deus te abençoe. Seja convicto de quem você é e para onde você está indo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.